Olá, tudo bem? Aqui mais um podcast do canal Hipnose Saúde. E no podcast de hoje, nós estamos com uma convidada, a Susana Mendes, que ela trabalha como consultora de Feng Shui lá em Portugal, na cidade de Lisboa, né? Ô, Susana, tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigada por esse convite. Você falou, eu vivo em Lisboa, mas eu dou consultoria em todo o mundo. Já dei no Brasil também. Oh, muito bacana. Então, tu já conhece quais as cidades do Brasil que tu conhece? Bem, eu vivi no Brasil 10 anos, por isso eu conheço Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Florianópolis, né? E é só. Mas então tu conhece uns lugares bem bacanas aqui no Brasil, Muito Florianópolis, Santa bacana. Catarina, Minas Gerais, muito bacana, então. Que legal, É. então tu tem um bom conhecimento aqui dos brasileiros. E tu trabalha Sim, em Portugal como consultora de Feng Shui, não é? sim, sim. Susana, primeiro eu quero te agradecer hoje também em vir aqui no meu podcast, aqui no canal Hipnose Saúde, e eu quero que tu ajude a esclarecer um pouco para as pessoas que estão assistindo o que é o Feng Shui. Bem, é um conhecimento milenar que teve origem na Índia e depois foi mais desenvolvido na China e que chegou até nós há cerca de, sei lá, 50 anos mais ou menos e cria condições ambientais para nós prosperarmos. E prosperar não tem só a ver com dinheiro, não é? Porque a pessoa fala em prosperidade, pensa logo em dinheiro. Não, tem a ver com criar essas condições para nós termos mais saúde, bem-estar, estarmos mais em equilíbrio e então assim sermos mais felizes. E prosperar é abrangente, não é? Não é só ganhar dinheiro, é também crescer, desenvolver-se. E essas condições ambientais, tudo começou com a procura de locais no planeta Terra que eram prósperos para as comunidades poderem crescer. E então, a escolha desses locais para fugir das intempéries, ter respeito pelos fluxos da natureza, em que não iam construir em locais perigosos ou que iam ferir a natureza, e depois foi-se desenvolvendo e chegou uma altura em que passou também a integrar outros conhecimentos, mais de física, de química, de astronomia, para combinar espaço e tempo, porque começaram a verificar que só o espaço por si era incompleto, não é? Então a dinâmica do tempo também é muito importante e, para quem não sabe, o Feng Shui é uma especialidade da medicina tradicional chinesa, ou seja, trabalha também os 5 elementos e esses 5 elementos estão associados a cores, a formas, materiais, e quando nós entramos na casa de uma pessoa dá para perceber que tipo de impactos pode ter na saúde das pessoas, não só a saúde emocional, psicológica, mas também física. E a parte da envolvência exterior também é muito importante porque, por exemplo, o clima tem impacto nos humores das pessoas, não é? A luminosidade, o sol, a temperatura, tudo isso faz com que, por exemplo, as pessoas do Brasil são mais alegres porque tem mais sol, não é? Está mais calor, enquanto que as pessoas do norte da Europa são mais fechadas por causa do frio. Então, tudo isso, esse ambiente, esse entorno, não é? Ambiental, é muito importante para ver, no fundo, bem-estar, harmonia, saúde. Isso, Basicamente é isso. mas me tira uma dúvida aqui, então, que eu acho que deve ser a dúvida de algumas pessoas que estão assistindo também. Tu faz um arranjo material
nos locais onde tu vai, interno e externo, é isso? Sim, por exemplo, há projetos em que eu entro logo no início da parte da arquitetura, a implementação do edifício, toda a parte estrutural de materiais, a dinâmica dos interiores, eu trabalho juntamente com os arquitetos e depois, até a parte do detalhe da decoração, também trabalho com decoradores, designers de interiores, em que, no fundo, é tudo uma química em que, por exemplo, a cromoterapia, o impacto das cores nas emoções humanas. Você deve conhece, não é? Sim. A psicologia das cores. Tu trabalha com cromoterapia também? Claro, então isso faz parte dos 5 elementos. É quando nós vamos colocar uma energia fogo, é para energizar as pessoas quando elas são mais, não diria preguiçosas, mas quando são mais inertes, então dá-se ali um boost de fogo, mas não se pode colocar muito fogo, senão as pessoas podem ficar agressivas ou violentas. Então toda esta dinâmica energética tem um impacto incrível na nossa energia pessoal. O que eu costumo dizer aos meus alunos, imaginem que você é uma flor ou uma planta, então o Feng Shui aqui vai criar condições ambientais para que essa planta se desenvolva. Então vamos cuidar da terra, com água, com nutrientes, com luz, e as pessoas, que são as flores ou as plantas, vão se desenvolver saudáveis e viçosas e felizes. Basicamente é isso. Me diz uma coisa, vou te fazer uma suposição. Vamos supor que numa família, a família é uma família muito agressiva, todas as pessoas da família, o pai com a mãe com os filhos. Quando tu vai numa família dessas e faz um arranjo interno dentro da casa, das cores, dos móveis, da localização, da arrumação dentro da casa e até no externo, tu falou que tu trabalha, isso altera o comportamento das pessoas dentro da casa? Altera. É. Altera, porque nós vamos introduzir, porque assim, há uma relação íntima entre as pessoas e o espaço. O Feng Shui aqui não vai alterar a personalidade das pessoas, vai acalmá-las, energizá-las, inspirá-las. Por exemplo, aqui também você falou de física quântica. O Feng Shui trabalha muito com física quântica, ou seja, a energia física, não é? E, por exemplo, às vezes a alteração da orientação de uma cama ou a colocação de uma cor vai ter um impacto energético incrível que muitas vezes as pessoas ficam surpreendidas, porque uma casa em que está todo mundo discutindo, todo mundo irritado, ficam as pessoas mais calmas. Obviamente que se uma pessoa tiver uma personalidade violenta, não vai mudar a personalidade, vai apenas acalmar essa pessoa. Não é? Entendi. A personalidade não muda, mas leva uma certa frequência melhor para ela. Sim, porque o Feng Shui também influencia nas ondas do nosso cérebro, não é? E então já foi feito um estudo muito, muito interessante em que em ambientes caóticos em que as pessoas ficavam com as ondas cerebrais todas em stress e ambientes harmonizados com Feng Shui chegavam ali a ondas alfa, assim todos zen. Uma beleza. É. Tá certo. E o Feng Shui, ele começou na cultura oriental? Sim, começou na Índia e depois foi mais desenvolvido na China, mas também tem vários países ali à volta no Oriente, todos praticam Feng Shui, cada um com os seus modos, porque há mestres diferentes, não é? Mas há aqui uma coisa muito interessante, por exemplo, o planeta Terra também tem radiações, ao stress eletromagnético, e muitas vezes quando uma cama, dá um exemplo simples, quando uma cama está em cima de uma radiação, pode haver aumento de peso, depressões, irritabilidade e até cânceres,
ok? Por isso é muito importante esta questão da saúde ambiental. E também nós, humanos, também geramos stress eletromagnético. Por exemplo, uma coisa que eu aconselho aos meus clientes, principalmente crianças, quando têm jovens, é não ter os computadores no quarto, não dormirem com os telemóveis, porque isto tem muita radiação. Ou seja, há uma série de coisas que muitas vezes são simples, que podem ter um impacto incrível aqui na qualidade. Quando a pessoa ela retira do quarto, por exemplo, o televisor, o aparelho celular, aparelhos eletrônicos, e dorme totalmente sem nada de radiação desses aparelhos, qual a melhora que dá para a saúde dela? Tem um impacto incrível. Primeiro, o sono é mais reparador, em que a pessoa recupera mais profundamente ou seja, tudo o que é necessário fazer quando está a dormir, porque muitas vezes, com esse stress à volta, a pessoa não descansa profundamente, então tem um impacto ajuda a melhorar o sono, não tem insónias, por exemplo, não fica irritadiço. Muitas vezes as pessoas dizem, eu durmo bem, mas depois acordam cansados, e depois não só, principalmente as crianças têm déficit de atenção, irritabilidade, e até chega a questões de ansiedade, depressão, é horrível. Por isso eu aconselho vivamente a não dormir com esses equipamentos. Tá, e me diz uma coisa, no Feng Shui, existe aparelhos para medir a frequência, para medir essa vibração, ou é mais intuição? Como é que funciona? Ambos, porque já o Einstein dizia que a razão tem que ter a intuição. Aliás, a intuição é a rainha e a razão é apenas um complemento. Por exemplo, eu costumo falar com os meus alunos em que a primeira coisa, quando nós vemos um local muito bonito e pensamos, intuímos, ou o nosso coração pede, eu gostava de viver aqui, mas depois, para construir uma casa, nós precisamos da razão, da racionalidade, para fazer as contas, matemáticas, mas tudo começa com o ímpeto do coração. Então, muitas vezes eu capto informação através da intuição, claro, mas depois preciso dos meus cálculos matemáticos para também completar essa análise do espaço, e utilizo também a astrologia chinesa, por exemplo. Porquê? Porque muitas vezes eu chego ao ambiente e o ambiente não está assim tão em desequilíbrio, ok? Então, eu vou fazer o estudo do mapa energético pessoal e verifica-se que a pessoa está a passar uma fase mais complicada da sua vida, ou tem traumas, ou tem questões que tem que resolver. Aí eu encaminho essa pessoa para você, por exemplo. Eu tenho vários parceiros em várias áreas. Tenho um hipnoterapeuta a trabalhar comigo, tenho psicólogos, tenho biomagnetismo, até tenho uma médium que espanta espíritos, porque não é a área do Feng Shui também. Entendi. Muito bacana. Sim, porque aqui na Europa tem casas muito antigas que têm lá entidades, então não é... Realmente na Europa tem casas muito antigas, de verdade, e até pela física quântica a gente consegue explicar muita coisa em relação a essas energias que ficam nas casas. Exato. A gente pode conversar depois. E essa astrologia chinesa chamada de Bazi? Sim, Bazi é um método bastante complexo, porque as pessoas, quando falam, eu nasci no ano do cavalo, no ano do tigre, mas é muito mais que o ano, tem o mês, tem o dia, tem a hora, e é assim bastante complexo, é uma astrologia bastante complexa, e eu utilizo como uma ferramenta de autoconhecimento, principalmente isso. Sim, e vamos supor a arrumação numa sala, agora eu quero saber numa sala, colocar, por exemplo, o sofá numa posição errada, dá alguma interferência na abundância e na prosperidade da pessoa ou da família?
Sim, há coisas mais complexas até as mais básicas. Por exemplo, um sofá de costas para a porta não é muito favorável, por duas razões. Primeiro, porque as pessoas têm um instinto de sobrevivência e proteção, então sentem-se desprotegidas porque não controlam quem entra, não é? Dá instabilidade. E é como se estivesse também a dizer ao universo, não estou nem aí para o que vem, estou de costas, não estou recebendo, não estou recebendo a energia que está chegando aqui. Muito bacana, tu vê. E a pessoa, quando não tem esse conhecimento, várias pessoas colocam o sofá de costa para a porta. E aí, às vezes, elas se sentem inseguras ou até se sentem fechadas para receber abundância e às vezes não sabem por quê. Então, se tu vira o sofá de frente para a porta, já começa a melhorar tudo isso. Muito bacana, vivendo e aprendendo. Muito bem. E as cores? As cores é muito bacana, porque tu já ouviu falar de arquétipo, né? Uhum, sim. Hoje se sabe, antigamente se achava que nem tudo era arquétipo. Hoje se sabe que até as cores são arquétipos. Que as cores te transmitem algum tipo de sentimento e emoção que fazem tu ter um certo comportamento. É isso. É porque os 5 elementos são a base da medicina tradicional chinesa, são transversais também ao Feng Shui. E cada elemento tem uma vibração, não é? E tem um impacto também na energia. Por exemplo, uma casa com excesso de água, as pessoas podem se tornar deprimidas, melancólicas, com excesso de fogo tornam-se mais violentas, e não é só nas cores, também é nos materiais, também nas formas e no próprio mapa energético da casa, porque a casa também é como se tivesse um mapa astral, em que e é muito interessante, uma coisa que eu tenho verificado é que as pessoas têm tendência a atrair ou a escolher casas que vibram uma determinada frequência parecida com as delas. É interessante. Por exemplo, uma pessoa muito conflituosa geralmente escolhe casas conflituosas ou que vão dar problemas legais. É interessante verificar isso. E muitas vezes, quando faço o estudo do mapa energético, eu pergunto: alguém aqui tem problemas nos joelhos? Eu tenho. Como é que você sabe isso? Dá para ver uma série de informação, desde problemas de saúde até perdas financeiras. Tudo pela casa, pela arrumação e pela casa? Sim. Porque não é só pela arrumação, também é onde está localizada a casa, toda a dinâmica do seu entorno, e depois a data de construção da casa, os materiais da casa, a localização do banheiro, da cozinha, ou seja, da água, do fogo, tudo isso tem impacto e dá para perceber que tipo de patologias as pessoas podem desenvolver. Claro que vamos supor que há um conflito de água e fogo no mapa energético da casa. Essa pessoa pode desenvolver inflamações, problemas de tensão arterial, problemas nos rins, problemas de coração, ok? E isso é visto na casa pronto, e depois nós vamos lá curar, não é? Ou melhorar essa situação. Vamos supor que tu tenha na tua casa o banheiro bem no centro da casa. É ruim ou é bom? É ruim. É ruim? E por que é ruim? Tem um. Por que é ruim? Então é assim, o centro da casa é como o eixo de uma roda. Então, e o elemento central ali é terra, tem que estar bem estruturado, tem que estar firme. Então, o banheiro, o elemento predominante é a água, então vai desestruturar ali e a roda não anda. Tem um impacto na vida das pessoas, instabilidade, divórcios, falências, ou seja, é como se as pessoas não se fixassem, não conseguem, a roda da casa não anda. Não é legal, mesmo no centro. Cuidado, porque, deixa eu ver se eu tenho aqui uma planta. Isto, por acaso, tenho aqui uma planta, não sei se dá para ver.
Dá para ver? Pronto, então a planta é dividida em 8 setores. O centro é aqui, ok? Tá. Ok? O centro é aqui. São 8 setores que estão alinhados com os pontos cardeais. Ok? Cada setor tem uma vibração energética. Por exemplo, o setor este é uma energia ascendente, que é o Sol que sobe, não é? E o oeste é uma energia descendente. Tem muita coisa, tem muita informação. E eu já observei em algumas casas que as pessoas usavam o conhecimento do Feng Shui, que elas tinham os quadrinhos em cima das portas. O que são aqueles quadrinhos? Bem, esses quadrinhos, eu por acaso, eu fui formada pela escola clássica, aquela mais antiga, e no fundo nós trabalhamos mais física e química, os elementos da natureza, e depois as correntes ocidentais é que fazem uma fusão entre a parte simbólica e a parte, digamos, cultural das crenças. Por exemplo, no Brasil é muito mais, não diria superstição, mas é mais subjetivo, porque envolve todo o mundo das crenças e da simbologia, e que tem um impacto incrível, que é o efeito placebo, não é? E não só, também a herança cultural é muito importante. Por exemplo, se uma pessoa acredita que vai ficar protegida se tiver um santo ou uma ferradura à porta, ou um baguá, não é, que põem à porta, isso também é importante contemplar, porque não podemos desvincular a natureza e a física e química da cultura e da forma como cada pessoa vivencia o seu espaço. Então, esses símbolos são correntes que fazem então essa fusão complementar, digamos assim, e porque todas as formas também têm uma energia. A intenção tem uma energia. Por exemplo, uma coisa que eu achei interessante no seu trabalho foi sobre a lei da atração. Em Feng Shui eu também trabalho a lei da atração, porque se uma pessoa acredita, então vamos materializar essa crença numa imagem, numa estátua, num símbolo, e vamos colocar num determinado local da casa que vibra numa frequência parecida. Entendi. E as coisas correm mais rápidas porque vem a energia da natureza e a energia humana entram em fusão e vão mais longe as pessoas, não é? Exatamente. Me diz uma coisa, quanto tempo leva para te fazer um projeto de Feng Shui para uma casa porte médio? Vai depender. Se é uma casa já construída e toda decorada, normalmente o processo, eu faço uma visita, faço radiestesia para perceber o stress eletromagnético, não é? E quais são as dinâmicas mais, por exemplo, se a casa está construída em cima de lençóis freáticos ou se passam linhas da terra que são nefastas por baixo das camas ou em locais onde as pessoas passam mais tempo. Depois preciso da planta, da data de construção, da data de nascimento das pessoas, e vou para casa, faço um relatório, depois envio o relatório ao cliente, o cliente estuda o relatório e depois tem um tempo pós-consulta em que juntos vamos então aplicar as curas recomendadas. E isso demora mais ou menos, dependendo da minha lista de espera, um processo mais ou menos de 2 semanas. Tá, e me diz uma coisa, tu tem bastante procura em Portugal para usar o Feng Shui? Tem bastante procura. Coisa sim. Boa. Muito bom. É muito interessante porque muitas vezes as pessoas perguntam a minha profissão e eu digo consultora de Feng Shui e as pessoas dizem, então, mas é a sua profissão, você só vive disso? Eu só vivo disso, é a minha profissão. E eu não tenho só clientes em Portugal, eu viajo, já estive em mais de 10 países a fazer projetos. E tu sabe, Suzana, que uma coisa muito legal
que tu falou, que as pessoas te perguntam, tu vive só do consultor de Feng Shui? Tu diz sim, vivo. A pessoa, quando ela aprende que ela pode viver e muito bem do que ela gosta, do que ela ama fazer, aí ela prospera nessa muito mais que trabalhando em algo que seja contrário a ela, porque aí tu anda a favor da corrente. Isso. Então, a maior mentira que contaram para as pessoas é que ela tem que correr e trabalhar em alguma coisa que dê dinheiro. Não, ela tem que trabalhar em alguma coisa que ela ama, que esse amor vai prosperar e vai trazer prosperidade em todas as áreas, inclusive na financeira. Isso É aí, verdade. isso aí é uma coisa que há muito tempo atrás eu não sabia e eu vivia pensando nisso. Pô, tem que arranjar algo que me dê um bom sustento financeiro, uma boa base financeira, mas eu não tinha a felicidade que eu tenho hoje e as condições financeiras que eu tenho hoje. Mudou tudo porque hoje eu faço o que gosto. E quando tu faz o que Exato. gosta, tu faz bem feito, tu se alinha com a energia da prosperidade do universo e tu ajuda muito mais pessoas. Em resumo, tudo fica melhor. Eu comprovo isso porque eu era assistente social, e trabalhava num contexto muito institucional, muito rígido, e não consegui trabalhar ali, para além de não ganhar bem, não é? Então depois estive na área dos recursos humanos e comecei a ganhar melhor, e quando aprendi Feng Shui, fazia nas horas livres, porque pensava, não, eu tenho que garantir um trabalho para ter segurança financeira, até que um dia eu pensei, que bobagem, não, se eu amo fazer Feng Shui, se é uma forma de praticar o serviço ao próximo, um, e porque não? Então larguei tudo e tirei-me de cabeça, e foi incrível, porque as coisas Fluíram. prosperaram com uma rapidez que nem eu estava à espera. Foi incrível. Inclusive, se percebe que tu é uma mulher feliz aí com a tua profissão. Isso aí é muito bacana. Sim, sim. É assim, eu sou uma pessoa alegre por natureza e gosto de trabalhar, não gosto assim de fazer frete. Frete, se diz aí no Brasil? Eu acho que é procrastinar, de repente. Não, não, não. É que quando alguém faz as coisas contra a vontade e está ali empurrando com a barriga. Corpo mole. Corpo mole. Pessoas, exato. Fazer Eu corpo quando mole. trabalho é com alegria e dando sempre o meu melhor, porque há sempre uma aprendizagem em todos aquilo que nós fazemos. Por exemplo, eu quando fui estudante, eu servia às mesas para pagar os meus estudos e fazia isso com uma grande alegria. A questão aqui é encontrar uma profissão que te preencha a vários níveis. E o Feng Shui conseguiu realmente me preencher e pronto, e tudo fluiu realmente. Eu há 10 anos que sou muito feliz. Coisa boa. E tu trabalha com uma equipe aí, tu e mais outras pessoas. Sim, eu tenho parceiros. Por exemplo, eu sou parceira da Escola de Medicina Tradicional Chinesa, em que dou aulas lá, dou cursos de Feng Shui e de astrologia chinesa, e depois tenho vários parceiros de decoração, arquitetura, e depois terapeutas, porque, por exemplo, a pessoa, embora haja sempre espaço para melhoramento em termos de Feng Shui, muitas vezes não é a ferramenta que a pessoa está precisando de hipnoterapia, por exemplo. Aí tu faz um intercâmbio e direciona ela para o outro profissional. Muito Isso. bacana. Uma curiosidade minha agora, como todas as casas, normalmente a garagem é na frente, né? Tem algum problema a garagem ser na frente? Como é que funciona? Não, não. Não, o único problema da garagem é ter um quarto em cima. Um quarto, não pode? Um quarto, porquê? Porque torna-se um ambiente mais yang, mais ativo e pode perturbar o sono. Por isso, não é muito recomendável ter quartos em cima de garagens. De resto, está tudo bem, à frente, É. acho que sim. Ah, beleza, então. E plantas? Quais as plantas que tu recomenda colocar dentro de uma casa que vai prosperar? Tu conhece alguma coisa sobre plantas? As plantas são maravilhosas, são seres maravilhosos e têm várias aplicações, mas não é pegar uma planta e dizer, esta planta vai-me fazer prosperar, como uma cliente minha que dizia que os girassóis traziam prosperidade.
Não, vai depender do tipo de energia que é necessário. Por exemplo, se há um local da casa em que tem uma dinâmica de fogo, então nós podemos colocar plantas para nutrir aquele fogo. Então aí as pessoas prosperam ou ficam mais alegres ou com mais vitalidade. Agora, se há uma energia e com excesso de água, vamos usar plantas para drenar esse excesso de água. Ou seja, não é assim tão linear. Mas há plantas realmente que têm uma capacidade incrível para melhorar a qualidade do ar e regular o stress eletromagnético dentro das casas. Por isso é bom ter plantas perto de computadores, de televisões, porque ajuda também a equilibrar, aqui a parte elétrica em excesso que nós temos. Por exemplo, cactos, não recomendo muito ter cactos dentro de casa, porque são plantas de exterior e têm picos, são mais agressivas e em determinados locais até podem gerar discussões ou atitudes mais violentas, por isso temos que ver caso a caso. Quando você ouvir coisas muito generalistas, cuidado, porque há coisas que funcionam para umas casas e para outras nem tanto. Entendi. Okay? Então, o bacana do Feng Shui é que ele procura trazer o equilíbrio. Isso. E aí tu faz uma análise e para equilibrar o local onde tu vai trabalhar, e aí tu vê o que ele tem de mais e coloca uma coisa para equilibrar para ficar tudo no mesmo padrão, é isso? Tudo o quê? Menos quê? No mesmo padrão. No mesmo padrão, no mesmo equilíbrio, assim. O cliente falou, às vezes tem muito fogo, aí tu vai botar um pouco de água para ficar um nível parelho. Seria isso aí? Mais ou menos? Nunca se usa um elemento que ataca o outro para equilibrar. Ou seja, nunca se usa água para apagar o fogo. Não. Como é que tu faz? Ou seja, a filosofia do Feng Shui é a paz, filosofia do Tao. Então, se há muito fogo, nós vamos acalmar o fogo e vamos colocar terra. Não destruímos o fogo, apenas acalmamos o fogo. Não há aqui destruição. Agora, se há um conflito entre água e fogo, então vamos ver qual é que é o mais útil, e vamos colocar um diplomata no meio ou enfraquecer para não haver esta relação de controle. No fundo, o objetivo do Feng Shui é evitar relações de domínio, de controlo, e pronto. E também eu estou-me agora a lembrar em questão das empresas. As empresas é muito interessante porque o aumento de produtividade é incrível. A diminuição dos níveis de stress, os níveis de concentração. Há muitas pessoas que ficam mesmo impressionados com os resultados. E os resultados, eles são demorados ou geralmente quando tu faz um arranjo no Feng Shui, os resultados são rápidos de vir? Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos. É tudo no seu processo, então? Sim. Por exemplo, as questões mais yang, não é? Mais dinâmicas, são mais rápidas, e as questões mais yin, mais lentas, podem demorar alguns meses para a pessoa sentir a diferença. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de saúde, uma doença crónica, combinando o Feng Shui, claro que há outras variáveis, não é? Porque isto é multifatorial. Se a pessoa continuar a comer porcarias, a estressar, não fazer exercício, o Feng Shui não vai aqui fazer um milagre, não é? Mas vai dar ali uma estrutura em que as condições de saúde melhoram bastante, mas é um processo mais lento. Agora, em termos financeiros, às vezes é mais rápido, basta muitas vezes 15 dias para as pessoas começarem a ver diferenças, e dependendo da altura pessoal, se for propícia, ainda pode ser ainda mais rápido. Por exemplo, vamos supor que combina a dinâmica da casa com o mapa astral da pessoa e a altura é propícia para receber uma promoção a nível profissional, então as coisas às vezes acontecem muito rápido, que até custa acreditar. Mas muito bacana. E vamos supor para uma escola que trabalha com educação e tal,
Tem algumas cores mais propícias para a escola? Como é que funciona? Tem. Eu, por acaso, ainda não fiz nenhum projeto numa escola, a não ser na Escola de Ensino da Tradição Chinesa. Mas já fiz um estudo na escola dos meus filhos, porque cada pessoa tem as suas orientações favoráveis para colocar as camas e também para ficar sentado de frente para uma dessas direções em que vai, tem a ver com os chakras, não sei se conhece chakras? Sim, sim. Sim, então quando nós estamos de frente para uma das direções favoráveis, é como se fôssemos umas anteninhas e sintonizamos ali com o campo eletromagnético de cada ponto cardial e vamos otimizar a nossa energia. E neste caso, o que é que eu estudei? Durante 3 anos fiz um acompanhamento das salas de aula dos meus filhos, porque são praticamente todos da mesma idade, nasceram todos no mesmo ano, e é incrível porque quando estavam os meninos sentados de frente para uma direção favorável, os bons alunos eram excelentes, ótimos, e os maus alunos, ou com mais dificuldades, melhoravam as notas, as médias gerais da turma aumentavam. Quando estavam mal orientados, desciam todos, até os bons alunos desciam um bocadinho. É impressionante. 3 anos que eu tive fazendo essa pesquisa. Eu gostava imenso de poder fazer um projeto numa escola. Muito interessante. Me diz uma coisa, vamos supor uma família que seja o pai, a mãe e 2 filhos, tá? E essa família sempre morou na mesma casa. Mas vamos supor que todos eles têm um problema meio parecido nas pernas, fraqueza nas pernas, dificuldade de locomoção. Tem alguma coisa a ver com o arranjo, com o caso, com a numerologia? Tem? Pode ter, sim, pode. Pode ter. Eu há pouco, quando dei o exemplo de problemas de joelhos, dá para perceber que tipo de patologias é que a família pode desenvolver e, progressivamente, vamos supor, quanto mais tempo vive naquela casa e fica exposto a uma determinada frequência energética, que isto é pura física, vão-se degradando e, por exemplo, a pessoa que tem mais predisposição é a primeira, mas depois os outros, com o tempo, também vão desenvolvendo essa patologia. Também pode haver uma influência multifatorial, não é? Pode ser uma coisa genética, mas há formas... Tu consegue fazer um arranjo na casa para melhorar isso? Sim, sim. E melhora, e tu consegue, é perceptível a memória depois de um tempo, assim? Tipo assim? Sim, ou seja, há casas que têm mais espaço para melhoramento que outras. Por exemplo, há casas que nascem tortas. Por exemplo, uma casa com um banheiro no meio, o que é que eu posso fazer? Não há muito para fazer, a não ser que a pessoa deixe de usar. O meu conselho, deixa de usar esse banheiro. Mas, se é o único banheiro da casa, o que é que eu posso fazer? Tenho pouca margem de manobra para garantir resultados excelentes, não é? Sim, mas há sempre uma forma de, se não é 100%, pelo menos 50% ou 30%. Sim, pelo menos dá uma ajuda, né, para melhorar a situação. Sim, sim, sim. Muito bom. Me diz uma coisa, Suzana, tu tens algum ponto importante que tu acha que é interessante as pessoas saberem sobre o Feng Shui, que tu queira falar? Tenho tantos. Agora, eu vou dizer uma coisa que é suspeita, não é? Mas eu acho que o Feng Shui devia ser mais presente na vida das pessoas. Porque há pessoas que só procuram o Feng Shui como, por exemplo, o último recurso, ou já tentaram de tudo e vão ao Feng Shui. Não devia ser assim. Eu acho que o Feng Shui devia ser algo como comer, como estudar, como ir ao médico, devia estar mais presente, como no Oriente. No Oriente eles não constroem uma casa sem um mestre Feng Shui, todos os anos fazem as atualizações energéticas para, no fundo, é quase como um parceiro de vida, não é? Uma ferramenta útil para toda a vida. Porquê? Porque a energia também não é estática,
vai alterando ao longo dos tempos. Por exemplo, há casas ou espaços comerciais que são vibrantes, prósperos, e depois, passado um tempo, tipo 40 anos, entra em declínio energético. Ou seja, nada é bom para sempre e nada é mau para sempre. Existe aqui uma dinâmica energética. Por isso, o conselho que eu dava era realmente usar o Feng Shui mais ativamente na nossa vida. Susana, pela física quântica, tudo é energia e tudo tem vida. Então, até as paredes têm vida, a casa tem vida. Então, para ti tá feliz com o teu corpo e com a tua mente, tens que te cuidar. E o mesmo funciona também para casa ou para algum imóvel. Para ele estar feliz e dar o melhor dele para ti, tu tens que cuidar dele da melhor jeito possível. E aí eu acho que é nessa função que entra o Feng Shui, né? O conhecimento do Feng Shui. É isso, porque eu costumo dizer que nós temos 3 casas. É o nosso corpo, a nossa casa e o planeta Terra. Sim. Por isso temos que cuidar de todos, porque realmente a nossa casa, por exemplo, porque é que eu coloquei o título do meu livro Vivemos em Palácios? É como se nós fôssemos soberanos do nosso lar, e a casa não é só um pedaço de paredes, nem uns móveis, mas é um reduto de desenvolvimento, de partilha, em que nós construímos uma família, ou seja, no fundo é um lar, não é? Onde nós temos o nosso ninho. Então é muito importante a casa na nossa vida, muito importante. Realmente, e que pena que as pessoas não têm, às vezes, essa consciência, mas aí não é culpa delas, às vezes é falta de conhecimento, falta a cultura que ela viveu, é um monte de fatores. Então, eu acho que todo mundo, no seu tempo certo, acaba adquirindo o conhecimento que precisa, né? E uma das funções que eu tenho no meu canal e comprometimento e nos podcasts que eu faço é justamente isso, poder levar o máximo de informação bacana sobre saúde, sobre ambientes, para as pessoas que estão assistindo. Eu vou abrir agora um pouco para ti, Susana, que eu sei que Feng Shui tem muito assunto, nós vamos, se quisesse falar, a gente falava toda a noite aqui, mas eu vou abrir um pouco para ti, se quiser, tem alguma curiosidade sobre a área que eu atuo, que é a hipnose clínica, a programação neurolinguística, a física quântica, essas coisas assim, pode me perguntar que eu estou aqui aberto para te responder alguma coisa também. Olha, eu não tenho assim muitas questões, mas gostava de partilhar uma experiência, porque eu em pequenina tive um trauma de palco, ok? E quando comecei a ser famosa, digamos assim, ao ser convidada para ir à televisão, para falar na rádio, para dar palestras, eu quase morria, eu não conseguia, era horrível. Então foi a hipnose que me ajudou. A hipnose que tirou o medo de palco? Sim. Que bacana. Realmente, a hipnose ela tem essa possibilidade de ir lá na raiz do problema, que é dentro do subconsciente ou inconsciente, que às vezes as pessoas falam, e lá dentro tu vê qual foi o ponto específico que te causou o medo, seja o trauma, o medo. E com certeza o hipnólogo que trabalhou contigo, ele deve ter percebido que em algum momento da tua vida alguém te barrou, alguém te causou esse trauma de palco, e aí quando ele achou aquilo ali, faz outro significado, e aí te permite ter uma liberdade depois de expressão, uma liberdade de comunicação, e foi que está te sentindo bem hoje, quando tu precisa ser chamada a dar uma palestra, por exemplo. Isso. Mas é muito bacana. E eu aconselho muito o seu trabalho, inclusive, como disse, tenho uma pessoa a trabalhar comigo, porque é realmente uma ferramenta extraordinária que vai profundo no teu ser e consegue desbloquear uma série de nós que nós temos, e realmente eu sou fã. Também gosto muito de PNL, programação neurolinguística, também gosto muito, inclusive também já participei em alguns workshops e já aplico também um bocadinho. Física quântica é extraordinário, é uma coisa
brutal. Por isso, eu só tenho que dizer que o seu trabalho é muito útil, muito bom, e desejo muito sucesso e que as pessoas que estejam aqui a ouvir também o procurem para experimentar essas ferramentas, principalmente aquelas que você falou, da ansiedade e por aí afora. Só que, vou só juntar aqui uma coisa, o que é que eu reparei? As questões de ansiedade também estão muito ligadas à nutrição, ou seja, ou a um mau feng shui na casa. Então, se a pessoa tiver uma visão holística de tudo o que pode contribuir para o seu bem-estar e saúde, eu acho que são complementares, não é? Que as questões são complementares, por isso... O principal de tudo é que, assim, ó, a pessoa, ela tem a opção de estar bem ou estar mal. Então, quando a pessoa decide ficar bem, ela tem muitos recursos. Ela tem a hipnose, que ajuda muito, ela tem a programação neurolinguística, ela tem a Feng Shui, ela tem o Reiki, ela tem a medicina tradicional. Então, ela tem que procurar o recurso para ficar bem, porque se ela não procurar... E o que é que faz com que a pessoa não queira ficar bem? O que faz que ela não queira ficar bem? Sim, vários fatores. Pois, porque o que é que eu verifico? Muitas vezes as pessoas têm resistência ou seja, parece que há uma tendência para as pessoas ficarem viciadas em drama, em sofrimento, em vitimização, e muitas vezes não querem a cura para poder ter atenção. Não sei, o que é que você acha desta... É que assim, ó, Suzana, eu vou te dar um exemplo. Agora tu falou que as pessoas querem atenção. Eu já peguei vários casos aqui no meu consultório, por exemplo, que as pessoas, elas têm compulsão, por exemplo, alimentar. Aí a pessoa, pô, como é que ela pode querer comer tanto? Como é que ela está sempre insatisfeita com a comida? Tem que comer, comer, comer. E quando tu vai botar lá em hipnose e tu procura o trauma na raiz, lá dentro do subconsciente, ela tem, na realidade, é uma falta de carinho, um sentimento de rejeição, às vezes do pai, da mãe, às vezes de um marido, e aí ela tem que compensar de alguma forma, e ela faz a compensação através da comida. Então, na realidade, o problema dela não é a comida, na verdade, é a carência. E aí, quando tu trata a carência dela lá no íntimo, lá no subconsciente, e ela não tem mais carência, ela também não tem mais necessidade de comida, porque acabou o que dava para fazer para ela, que é a compensação essa, entendeu? Sim, mas o que eu estava perguntando era, essa pessoa que o procurou já tinha uma vontade de mudar, mas há muitas pessoas que não dão esse passo, que ficam em ciclos viciosos e resistem, até quando aparece uma oportunidade, rejeitam essa oportunidade. Por que será? Por que será que isso acontece? Isso aí tudo é emocional. Então, eu vou te falar assim, ó, todas as doenças, nós temos os corpos, seria o corpo o mental, o emocional, o energético e o físico. Mas a maioria de todas as doenças e de todos os comportamentos começam lá nos primeiros, que são o mental e o emocional, pois o energético e o físico. Então, eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que ela está sendo gerada, tá? E durante a gestação, a mãe tem conflitos com o pai. A mãe, ela se sente, o pai começa a ter um certo distanciamento da esposa, porque ela está grávida e tal, e a mãe cria uma crença nela que ela está sendo rejeitada pelo marido. Então, ela tem esse sentimento de rejeição. E aí, o que acontece? A criança lá dentro, quando está sendo gerada, ela absorve para ela esse sentimento de rejeição. Então, com esse sentimento de rejeição, que é falta de alguma coisa, que é o abandono para uma outra pessoa, a pessoa cresce com isso. E quando ela percebe, por exemplo, que quando ela está doente ou quando ela está precisando de alguma coisa, as pessoas dão o carinho que ela precisa tanto, ela prefere ficar naquela situação e ter o carinho que ela vem carregando a falta desde do nascimento.
Ok. Então, para ela, ela se sente melhor e mais confortável recebendo a atenção das pessoas, nem que seja pela doença e pelo vitimismo, do que ela procurar a solução e se sentir liberta e aí ganhar, de repente, a atenção por merecimento, mas não por vitimismo, entendeu? Uhum, Mas é uma uhum. coisa que vem, é uma coisa que ela carrega no emocional dela, às vezes, desde a barriga da mãe. E fora outras situações também, estou te dando um exemplo, às vezes, vou te dar um exemplo do que chegou no consultório aqui. O rapaz chegou aqui com um problema de depressão. E eu vim aqui e tal, tenho depressão. E aí eu perguntei para ele, quanto quer que eu te ajude a sair da depressão? De 0 a 10. Aí ele falou para mim, 5, 6. Irmão, tu quer só 5 ou 6 sair da depressão, dessa doença que está te prejudicando há tanto tempo? Ele, sim. Mas por que tu quer só 5, 6? Eu com depressão, eu ganho do meu pai uma mesada, um rancho, e ele paga o meu aluguel. E aí eu não preciso trabalhar, e para mim tá bom assim, porque se eu tiver bem de saúde, eu vou ter que me virar nos 30, eu vou ter que trabalhar, e aí, como é que tu vai ajudar uma pessoa assim, se para ela tá bom a situação de estar doente, entendeu? Pois, Então, várias razões que as pessoas preferem, às vezes, não se tratar, porque às vezes é conveniente, né? É mais fácil às vezes, tu ser uma vítima, é mais fácil, mas não o melhor. É mais fácil ser uma vítima e ganhar a comida na mão do que tu ir pescar e aprender a pescar o teu peixe. Só que, na realidade, nós estamos aqui para evoluir, para crescer e para ganhar o nosso peixe e ainda dividir o peixe com os outros quando é preciso, mas não tu receber na mão, não, entendeu? às vezes recebemos na mão, mas não há problema, desde que não sejamos dependentes, não? Sim, mesmo que tu receba na mão, não é nenhum problema, mas tu receber na mão que não seja um troço para sempre. Tu receber com uma forma de carinho, aí é diferente. Ah, Isso, eu isso. vou dar para aquela pessoa porque eu quero mostrar um carinho por ela, mas não tu dá porque ela está sempre precisando, sempre no vitimismo, porque aí tu Isso. até tranca a pessoa de crescer, porque quando tu começa a dar tudo, a pessoa não tem como crescer, né? Ela fica presa no mundinho, entendeu? Uhum. Então, essa é a grande diferença. As pessoas às vezes não querem porque é cômodo. É isso. Falando Não, eu mais. fiz essa pergunta porque eu tenho cruzado com muitos clientes que parece que ficam consumindo terapêuticas ou ferramentas para se melhorarem, mas no fundo aquilo é para disfarçar ou para elas se enganarem elas próprias porque querem continuar a ter atenção precisamente por serem vítimas. E isso é muito. Eu fico triste porque muitas vezes sinto-me impotente e pronto, não consigo ajudar, não é? É por isso que eu encaminho para outros terapeutas para ver se essa pessoa quebra esse padrão de vitimismo ou de dependência emocional e por aí fora. Mas é muito comum. Mas uma coisa eu falo assim, falo para todos os meus pacientes, falo para as pessoas também quando eu converso. Um tratamento para dar certo, ela não depende só do terapeuta, só do médico, só do psicólogo, só do psiquiatra, ela depende do comprometimento das duas partes, que é do paciente e da pessoa que está tratando. Se uma das partes não tiver comprometimento, o resultado não vai para frente, não é de sucesso. Agora, se houver o comprometimento de ambas as partes, quase sempre o resultado é bom, porque não adianta tu querer ajudar uma pessoa e ela, no fundo, é mais cômodo para ela ficar na situação que ela está. Ela não vai se ajudar, ela não vai entrar na vibração do teu tratamento, ela não vai se permitir, e aí vai ser um esforço grande da tua parte e uma repulsão por parte dela e o resultado não acontece. É Uma, isso. uma vez no meu consultório, um homem vem para mim me pedindo ajuda para parar de fumar. Perguntou se eu tirava as pessoas do tabagismo, sim. Já tirei várias pessoas do tabagismo, já ajudei várias pessoas a parar com vários outros vícios. Eu posso te ajudar, sim. E aí seguiu a anamnese com ele, e numa parte da anamnese eu perguntei para ele a mesma pergunta: o quanto tu quer parar de fumar de 0 a 10? E ele pensou, 4, 5. Tu quer parar de fumar só 4, 5? E por que tu não quer 10?
E ele falou, que na realidade eu não quero parar de fumar. Eu estou vindo aqui porque me falaram que tu era um ótimo profissional para minha esposa, e a minha esposa disse, não, tu tem que ir lá porque tu tem que parar de fumar. E eu estou vindo aqui, se por acaso tu não conseguir me tirar o vício, tá tudo bem, aí eu já cumpri o meu papel e ela não me incomoda mais. Aí como é que tu vai tirar o vício de uma pessoa assim? Não tem como, né? Porque a parte dele jamais ele ia fazer. Então o que eu fiz? Eu falei para ele, então a gente não vai começar o tratamento porque eu preciso de comprometimento total da tua parte. Então eu não posso te ajudar. E ele me falou, e como é que eu vou fazer agora com a minha esposa e tal? Aí já é um problema teu. O meu seria te tirar do cigarro, do vício do cigarro, se tu realmente quisesse sair do vício do cigarro. Mas agora, esse já não posso te ajudar, porque tu não quer, na verdade, e da tua esposa agora já é um outro problema teu, que aí a gente pode conversar uma outra hora. Entendeu? É isso. Então é muito bom. Mas é o que nós estávamos conversando, né? A gente tem que procurar as conexões, procurar nos ajudarmos e ajudar os outros de alguma forma, e a coisa vai acontecendo. A melhora vai acontecendo em todas as partes, vai melhorando a parte de prosperidade também, porque quando tu trabalha na abundância, não é uma abundância só de uma área, é de várias áreas, então melhora o relacionamento, melhora a parte profissional, melhora o financeiro, melhora a alegria interna. Então é um conjunto de coisas que melhora quando tu resolve melhorar. Então tudo depende de ti. Tu tem a opção de estar bem ou de estar mal. Tem a opção de passar frio ou ficar aquecido. Tu tens a opção de ser feliz ou triste. Então, cabe a ti. Quando a pessoa resolve, por vias boas, melhorar, prosperar e tudo, ela consegue, com certeza. Sempre vai ter alguém para ajudar e ela mesma vai se ajudar. É isso aí. E há outra coisa também que eu descobri com a física quântica, que nós, seres humanos, somos muito mais poderosos do que aquilo que nós julgamos ser, e estamos ainda com muitas amarras, muitas crenças limitadoras, muitas restrições que também vieram da cultura de controle, e então há aqui um potencial incrível que ainda temos por desenvolver. Eu acho que nós estamos assim bem no inicinho do nosso crescimento. Sim. Porque eu tenho acompanhado o meu processo, principalmente, e com as outras ferramentas que eu tenho vindo a usar e a estudar, realmente nós somos seres maravilhosos. Temos aqui um potencial ilimitado que nem fazemos ideia. Eu às vezes fico surpreendida, uau, tipo, é lindo. Na realidade, pela física quântica, tudo já existe no universo. Tudo está disponível a nós. Basta nós resolvermos pegarmos. Então, o que é o pegarmos? Nós podemos criar nossa realidade pela física quântica. Porque já está tudo disponível. Está disponível no universo o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, o melhor relacionamento, tudo. Aí cabe a ti casar com a frequência certa dessas coisas, que as coisas chegam para ti. Ou mais cedo ou mais tarde elas acabam vindo para ti, se tu trabalhar na mesma frequência. Então é isso aí que diz. Tudo está disponível, cabe a nós entrarmos na frequência da alegria, prosperidade, na frequência do bem. Quando tu alinha com a mesma frequência, tudo ocorre, a criação acontece. Eu vou te dar um exemplo assim, tu imagina uma rádio que a frequência certa dela é 100. Quando ela está em 100, tu escuta a música no melhor áudio possível, né? Bem afinadinho. Se tu botar em 99, a música já fica distorcida. E se tu botar em 101, a música também fica distorcida. Então, quando tu alinha no 100 novamente, acontece a mágica. A música sai que é uma beleza. E é assim a física quântica. Eu uso muito essa metáfora da antena rádio que sintoniza a música. É bem isso aí. Então, é isso aí. É nós alinharmos na frequência boa, na frequência da abundância, que as coisas começam a acontecer. É isso, é isso.
Suzana, está fechando o nosso horário aqui do podcast. Foi um prazer conversar contigo. Acho que levamos juntos muito conhecimento para as pessoas que estão assistindo. Uma outra oportunidade, te convido de novo para nós conversar mais um pouco sobre Feng Shui, sobre o base e sobre um pouco de outras técnicas e ferramentas que tu usa aí. Foi bem interessante algumas coisas que tu falou para nós, a do banheiro, principalmente aquela do centro da casa que é ruim, tá? Mas, assim, enfim, foi muito bom, te agradeço. O convite está feito para uma outra hora a gente conversar novamente. E se tu quiser falar alguma coisa para o pessoal, para nós ir fechando nosso podcast, fica à vontade. A única coisa que eu quero falar é que adoro o Brasil, vivi 10 anos lá, tenho família, volto muitas vezes e pronto, aproveita essa energia boa dessa terra abençoada Coisa e boa. é isso, e claro que estou aberta a voltar e depois se quiserem colocar também questões, também estou aberta a responder. Então, muito obrigado, Suzana. Bastante sucesso para ti na tua profissão. Bastante Obrigada. atendimentos aí com Feng Shui. Eu te agradeço novamente. E agradeço a todos vocês aí que estão assistindo aqui nosso podcast. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário a fazer, pode colocar embaixo nos comentários. E vamos cada vez mais procurar trazer conhecimentos e coisas boas para todos vocês. Muito obrigado. Obrigada também.